super importante para a gente tratar. E quero dizer a vocês que nós, do Fórum, respeitamos muito as mães e os pais friburguenses quando expressam a sua angústia e as suas dúvidas em relação à vacinação infantil. A gente respeita porque eu acho que nós consideramos que a boa informação tem que chegar às pessoas para que elas possam, com discernimento, com tranquilidade, decidir pelo melhor, pelos seus filhos e pela comunidade. Então, antes de tudo, é expressar o nosso respeito às mães e os pais. E a gente tem aqui a presença ilustre, querida, do Dr. Luiz Henrique, professor, doutor da Fiocruz, sempre um querido companheiro que nos acompanha. E eu queria que você se apresentasse, Luiz, mas antes eu já queria colocar uma provocação para você. A Covid nas crianças, ela é só benigna? Ela não tem nenhum impacto sobre a saúde das crianças, como o presidente da República insiste em falar, que as crianças não precisam se preocupar, que nós não precisamos nos preocupar com as nossas crianças? A palavra é tua, querido. Bem-vindo. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer ao Fórum Saúde Nova Friburgo e dizer que, para mim, é um prazer estar aqui e trazer informações para vocês sobre a vacinação infantil, né, que aqui ficou com toda essa confusão aí de atraso, de campanha contra, inclusive na internet, e com a participação até do governo federal, né, que dificultou bastante esse processo. E eu sou médico da Fundação Oswaldo Cruz, sou pediatra, trabalhei muitos anos também com criança. Atualmente não trabalho mais com criança, trabalho mais na área de pesquisa, na Fundação Oswaldo Cruz, em doenças infecciosas. E eu resolvi participar aqui, aceitar o convite, porque eu acho que é muito importante a gente trazer informações corretas e pautada pela ciência, que é isso que eu vou tentar fazer aqui, que nós vamos tentar trazer aqui para os ouvintes aqui da live, né? Em relação à sua primeira pergunta, Alexandre, é um engano muito grande a gente achar que a Covid em criança é sempre benigna, não provoca nada, né? Em particular, se tratando do Brasil, né? Por que eu falo do Brasil? Porque o Brasil tem estudos sobre essa questão da gravidade da Covid em crianças e os nossos números são muito ruins, tá? Então, comparado a outras nações desenvolvidas, como no caso dos Estados Unidos, a Inglaterra e outras nações da Europa, nós estamos bem abaixo aí em relação à letalidade e gravidade da Covid na nossa população. Só para vocês terem uma ideia, até dezembro de 2021, nós tivemos 617 mil casos de morte, né? Vocês acompanham todo dia na imprensa, nós já passamos, aí já estamos quase chegando aos 630 mil casos de morte, e nós tivemos 2 milhões e 200 mil internações por Covid no Brasil nesse período. De crianças da faixa etária de 5 até os 19 anos, nós tivemos 34 mil internações, tá? A maior parte dessas internações foram pela síndrome respiratória aguda grave, que é quando a Covid complica e dá um quadro pulmonar grave de insuficiência respiratória. E boa parte dessas crianças necessitaram de cuidados intensivos, ou seja, precisaram ser internadas na UTI. E nós tivemos uma letalidade aqui no Brasil de crianças de 0 até adolescentes, 19 anos, nós tivemos aí 2.500 óbitos nesse grupo, que é um número bastante considerável. 2.500 óbitos entre crianças de 0 a 11 anos
e de 12 a 19 anos. Sendo que metade desses óbitos, 50%, que seria mais ou menos aí 1.300 óbitos, foram de crianças de 5 a 11 anos, que é exatamente esse grupo agora que está sendo contemplado com a vacina. Ou seja, é um engano a gente achar que Covid é só boazinha para todo mundo, que não vai provocar nada na criança, que a criança só faz forma leve. Isso é uma inverdade, né? A gente sabe que realmente a Covid ela é menos grave em criança, isso é uma verdade, mas nós temos também casos graves, formas graves de Covid em criança, internações em CTI e mortes, né? O que a gente não deve desconsiderar. A nossa letalidade, considerando esses 34 mil casos de internação de Covid até dezembro, eu estou falando até dezembro, que agora, no mês de janeiro, nós tivemos um aumento e esse dado a gente ainda não tem totalmente finalizado. Então, considerando até dezembro de 2021, de 34 mil internações, foram 2.500 óbitos, que dá uma letalidade de 7%. É uma muito letalidade alto, muito alta. Para vocês verem, nos Estados Unidos, a letalidade nesse grupo foi de 0,5%. E no Reino Unido, um pouco mais de 0,5%. Então, vocês veem aí que realmente a doença é grave, né? Logicamente que a maioria das crianças tem formas leves, isso é uma verdade, mas nem todas as crianças terão formas leves. Então, isso é que eu acho que os responsáveis, os pais, as mães e os responsáveis pelas crianças têm que estar cientes disso, que o fato de você abdicar do seu direito de dar uma vacina ao seu filho, né, que pela legislação atual no Brasil nem é mais direito, já passa a ser uma obrigação, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, assim como outras vacinas são obrigatórias, né, no Brasil para crianças, né, inclusive com complicações que pode chegar até na esfera judicial, né, de conselho tutelar e outros problemas que podem advir dessa decisão, a meu ver, bastante errada e equivocada de não dar vacina às crianças, né? Então, os pais têm que estar cientes que a COVID ela não é só uma doença boazinha para criança e que ela provoca realmente bastante complicações em alguns casos e pode provocar morte, e a nossa letalidade aqui no Brasil ela é bem grande, né? Luiz, eu também, eu li agora um trabalho feito pela USP, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, que foi um trabalho publicado na Science, numa revista bastante prestigiada, em que o setor de pediatria da USP fez um estudo com um grupo, né, um estudo que vai ser revisado pelos pares ainda, mas mostrando também, além do risco de morte, o impacto da Covid, inclusive considerando a Covid longa em crianças, com, Exatamente. com impacto cognitivo, de aprendizado, de astenia, de cansaço prolongado, de dificuldade de concentração. E eles consideraram esse número que me deixou bastante preocupado, eu queria ouvir o teu comentário, de 43% de impacto sobre o grupo estudado nessas crianças. Então, não é só o risco de morte, mas também é esse risco desse impacto da Covid, que a gente agora que está entendendo, também a longo prazo. O que você acha disso, Luiz? Realmente, eles fizeram um estudo baseado em casos que foram internados no hospital, ou seja, seriam, teoricamente, formas mais graves, né, da Covid, e houve realmente um número grande, né, que isso deixou bastante alarmado, né, quem fez esse estudo, dessas complicações a longo prazo, né, inclusive com alterações neurológicas, cognitivas, de aprendizado, alterações cardíacas, alterações respiratórias com
dispneia, falta de ar, né, baixa capacidade respiratória, inclusive para executar exercício, coisa que a gente já vinha observando em casos de adultos. Então, isso também pode ocorrer com crianças, né? Esse estudo ainda não está, como você colocou aí, ele ainda não foi Revisado, publicado, né? E ele ainda está sendo revisado, mas chama atenção realmente esse número elevado de casos aí de complicações a longo prazo, né? Que a gente chama de COVID tardia ou COVID prolongada, né? Então, isso realmente é preocupante, né? Então, aí mais um motivo para os pais oferecerem as vacinas, né? Levarem seus filhos para vacinar, porque você vai correr muito menos risco de fazer forma grave. Vejam vocês que tanto a letalidade quanto essas complicações a longo prazo, elas são muito relacionadas às formas graves. E as vacinas, elas são exatamente disponibilizadas e foram criadas, e é o que isso vem demonstrando, todos os trabalhos, todas as pesquisas, os dados epidemiológicos, que ela reduz em muita coisa o número de casos graves, mortes e internações. Então, logicamente que nós já sabemos que a vacina ela não vai impedir que a pessoa ou que a criança pegue Covid. Ela pode até pegar, mas a chance dela ter um quadro grave, internar, complicar ou vir a óbito é realmente muito menor do que se ela não tomar vacina nenhuma, né? Luiz, vamos lá. Então, você claramente está mostrando para a gente que a vacina é importante para a vida da criança. Quer dizer, não Sim, é. sem sombra de Exato. dúvida. Então, como as outras vacinas, todas do nosso calendário, são fundamentais. O sarampo, a vacina do sarampo, a vacina da polio, a vacina da coqueluche e tantas outras, que sempre nós fomos levar os nossos filhos às unidades de saúde e nunca questionamos as vacinas. Sempre aceitamos as vacinas como um bem maior e de proteção aos nossos filhos. E aí a gente agora está vendo esse tipo de movimento antivacinal. E aí as especulações nas redes sociais e alimentadas, infelizmente, pelo presidente da República, elas são focadas em algumas questões. A vacina é experimental, a vacina vai gerar esterilidade, a vacina. Então, eu queria que você comentasse um pouco, que a gente conseguisse mostrar para esses nossos queridos pais e mães, mães e pais, né, que estão nos ouvindo, quer dizer, o que é isso de verdade? Quais são esses riscos, Luiz? O que existe de verdade nisso? Você tocou em duas questões importantes. Primeiro, a questão da vacinação, que é um hábito, né, bastante exitoso, né, da população brasileira, que é de levar seus filhos para vacinar. Nós temos o Programa Nacional de Imunizações há mais de 4 décadas aqui no Brasil, e o Brasil tem índices de cobertura vacinal infantil iguais e, às vezes, até superiores do que os países ricos da Europa e da América do Norte. Então, assim, nós sempre tivemos essa tradição de vacina, de campanhas, e, infelizmente, nos últimos anos, nós vemos isso reduzir, não só pela pandemia, que já vai completar aí quase 3 anos, né? Mas nós tivemos também uma redução de, de vacinas, de campanhas de vacinas que já vem já antes desse período, né? A gente já vinha reduzindo essas campanhas, né? O que é uma coisa extremamente ruim, né? A princípio, parece que essas doenças não existem mais, né? Que você não precisa tomar vacina. Para que dar vacina, né? Não existe mais sarampo, não existe mais coqueluche, não existe mais difteria, né? E essas doenças estão sumindo e tal, pipipi, popopó. Só que a gente tem que ver que nós moramos num planeta com cerca de 200 e tantos países,
E em muitos desses países, essas doenças ainda são prevalentes, né? Elas ainda acontecem. Por exemplo, no Oriente Médio, vou falar aqui de um país que ganhou as páginas aí da imprensa nos últimos meses, que é o Afeganistão. O Afeganistão ainda tem paralisia infantil, né? Lá as Uhum. crianças ficam paralíticas, né? E isso daí não tem cura, a pessoa fica paralítica para o resto da vida, né? Fica puxando a perna, Uhum. né? Fica com problemas neurológicos gravíssimos, né? E incapacidade física, inclusive para o trabalho. E na Índia a gente ainda tem casos, né, de paralisia infantil, né? Nós temos casos de sarampo em várias regiões do mundo. Sarampo é um vírus extremamente Contagioso, né? transmissível, né? Tanto quanto essa Omicron, né? Ele tem uma transmissibilidade muito alta também, e fica parecendo que não existe, mas se você parar de vacinar, essas doenças voltam, né? A gente tem Uhum. que lembrar também que boa parte da nossa população ainda vive em condições de pobreza, né? Onde essas doenças se disseminam de forma mais fácil. Então, nós temos que ter um alerta sobre isso, que pode ser que no momento agora nós não estamos observando aqui no Brasil essas doenças, sarampo e tal, mas elas podem voltar, como já voltou várias vezes, né? Inclusive, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, nós tivemos um surto de sarampo em Fortaleza, que foi trazido por Por turistas, imigrante. turistas da França, né, que foram para lá, Uhum. estavam infectados e criou um surto de sarampo lá em Fortaleza, né? Então, se a cobertura vacinal ela não tiver adequada, esses surtos vão voltar, né? E acaba aparecendo casos de sarampo, de paralisia infantil, por que não voltar, já que a gente ainda tem casos de paralisia infantil no mundo, entendeu? E difteria, Uhum. né? Essas doenças que são extremamente graves, meningites, né? Pneumonias, né? Nós tivemos um ganho muito grande nas últimas décadas com a redução de casos de pneumonia, de casos de meningite, também pela vacinação que ela é aplicada no calendário vacinal infantil. E isso é um flagelo, né? Para quem não é médico, não era da área de saúde, muito menos da pediatria, às vezes não tem noção dessas coisas, mas criança morre, né? Uhum. Criança bonitinha e tal, uma criança morre, fica doente, ela fica grave. E é muito triste você dizer para um pai, para uma mãe, que o filho dele morreu de uma doença imunoprevenível, né? Por falta de. Evitável, né, Luiz? É Exatamente. uma doença evitável, né? Eu me lembro que quando eu trabalhava, quando eu fazia residência médica, nos anos 90 ainda, muitos anos atrás, é, e eu atendia, eu normalmente ficava com os casos de criança da enfermaria, né? Nossa enfermaria era de infectologia, mas nós atendíamos adultos e crianças. Isso no Hospital Universitário Antônio Pedro, em Niterói, né? E as crianças normalmente acompanhavam comigo. E eu tive 2 casos de crianças que fizeram meningite por hemófilos, que é uma bactéria que, graças a Deus, existe vacina atualmente, mas na época não existia. E essas 2 crianças ficaram surdas, totalmente surdas, com 2 anos de idade. Ou seja, uma doença que não tinha vacina na época, elas ficaram surdas para o resto da vida. Porque você faz Uhum. uma lesão total do nervo auditivo, então a criança fica surda e não tem jeito, né? Então, assim, é muito triste a gente observar isso, né? E toda essa campanha, infelizmente, aqui no Brasil, houve essa politização, né, da vacina, né? Isso é muito triste disso acontecer, né? Eu acho que essas questões de saúde, ela tem que ficar a cargo de quem sempre ficou, que é dos médicos, da ciência, né, dos programas de imunização, da Organização Mundial da Saúde, dos organismos de saúde, e não ser politizada essa questão, né? Porque isso acaba trazendo um mal muito grande. E em relação a essa pergunta que você fez sobre os males que a vacina pode provocar, existem várias correntes de internet. Eu, graças a Deus, eu não participo de nenhuma dessas correntes, né, das fake news, né? Mas eu, como médico infectologista, eu recebo muita coisa de familiares, de amigos, né? Para tirar dúvida, né? Porque as pessoas ficam com dúvida, né? E aí, normalmente, nenhuma dessas mensagens que a gente recebe, ela tem respaldo científico, né? Normalmente elas são falsas, né?
muitas vezes não identifica a pessoa, não identifica a fonte daquela informação, e aí você já fica com aquela desconfiança, né? As maiores mentiras que estão circulando em relação às vacinas, a primeira delas é que ela é uma vacina experimental e que ela foi feita a toque de caixa, né? Então, eu gostaria de dizer para os nossos ouvintes, né, quem está assistindo a live, que essas vacinas, né, principalmente essas mais novas, né, que seria o do vetor viral, que é da AstraZeneca e da Janssen, né, e a do RNA mensageiro, que é essa da Pfizer, né, que foi liberada para crianças, essas vacinas elas têm mais de 2 décadas de estudo, só para vocês terem uma ideia. Então, o primeiro estudo em relação à vacina de RNA mensageiro, ele data de 1999, ou seja, do século passado. Então, nós temos 23 anos de estudo com a vacina de RNA mensageiro, tá? Quando nós tivemos a primeira epidemia de SARS-CoV, que foi em 2002, 2003, foi SARS-CoV-1, né, o primeiro, foi aquela... Do Oriente Médio, né? Não, essa foi a SARS, né, a primeira, que foi na China, tiveram alguns casos nos Estados Unidos e no Canadá, e depois ela sumiu, né? Essa vacina, então, ela começou a ser mais desenvolvida nessa época, em 2002, 2003, ou seja, data aí quase 20 anos, né? E, inclusive, a fase 1, fase 2, né, que é aquelas fases iniciais de segurança da vacina, elas já tinham sido aplicadas. Quando veio a MERS, esses estudos, que foi em 2012, 2013, esses estudos avançaram ainda mais um pouco, e agora, no ano de 2019, 2020, basicamente, né, é que eles acabaram sendo finalizados. Ou seja, é um estudo que já vem de décadas atrás, então ele não foi feito a toque de caixa, ela não é experimental. Por que ela não é experimental? Porque experimental diz assim, uma experiência, como se você estivesse usando a população como uma cobaia, um ratinho de laboratório. Vamos dar isso aqui para o ratinho de laboratório, vamos ver o que acontece. Isso é uma mentira, né? Primeiro que esses estudos já passaram por todas as fases 1, 2 e 3, que é de segurança e eficácia. Para quem não é da ciência, não é da pesquisa clínica, não entende nada disso. Mas milhares e milhares de pessoas já foram testadas, já tomaram essa vacina anos atrás, né? E todas as agências de sanitárias do mundo já aprovaram essas vacinas, inclusive para criança. Eu cito aqui o FDA, né, que é a agência, é a Anvisa dos Estados Unidos. Eu cito aqui a agência europeia, né, e a nossa Anvisa, né, que é a brasileira, que ela tem conceito internacional, apesar de ser no Brasil, mas ela é respeitada internacionalmente, porque ela trabalha com todos os métodos de qualidade. Então, assim, todas essas agências aprovaram o uso da vacina, baseado nos estudos que foram feitos e naqueles trabalhos que foram aplicados à vacina. Então, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Então, não é experimental porque ela já foi aprovada. É a mesma coisa você lançar um remédio, né? Eu me lembro que teve, quando saiu aquele Viagra, né? Vamos falar do Viagra, né? O Viagra é um remédio que foi aprovado e no dia seguinte já está no mercado, já tinha milhares na fila comprando, né? E ninguém questionou que era experimental. O Viagra é experimental, ninguém questionou isso, né? Não era experimental, porque ele já tinha passado por todas as fases, milhares de pessoas já tinham tomado, aquilo já tinha sido analisado por vários cientistas e tal. Então, essa de experimental não cabe porque é uma vacina que já está sendo pesquisada há mais de 2 décadas. Então, caiu por terra. Outra coisa, a vacina de vetor viral, que é da AstraZeneca, né, e que a Fiocruz está produzindo, ela já é usada desde 2014. Não sei se vocês já ouviram falar daquela doença chamada ebola, que inclusive nós tivemos 2 casos suspeitos aqui no Brasil que internaram na Fiocruz. Inclusive, na época, eu estava lá de plantão e eu atendi esses casos lá, tá? Então, assim, essa vacina ela já é aplicada na África desde 2014 com bons resultados.
A vacina de ebola, ela é feita com vetor viral. Então, essa metodologia do vetor viral, ela já é aplicada em humanos há 8 anos, só para vocês terem uma ideia, entendeu? Então, não tem nada de experimental, tudo já foi estudado, já foi analisado e já foi aprovado pelas agências de pesquisa. Então, não tem experimental. Uma outra Luiz, coisa... Oi. Desculpe, só te interromper um pouquinho. Quando Pode você fala aprovado, falando desculpe. aqui das vacinas, porque esse assunto é um assunto que eu estudo bastante, né? Eu acho que Rebater fake é news é só comigo mesmo. gratidão pelas tuas contribuições. Mas eu só queria te perguntar uma coisa. Quando você fala assim, as agências aprovaram, a gente pode confiar nas agências, Luiz? A gente Sim, pode confiar na completamente. Anvisa? A gente pode confiar no FDA? Quer dizer, isso é sério para valer? Quer dizer, isso que eu acho que os pais e mães e pais querem ouvir também. Quer dizer, quando uma agência como a nossa, Anvisa, libera uma vacina, ela está dizendo, no meu entendimento, e eu compreendo isso, que é uma vacina segura, que é uma vacina eficiente, que eu não preciso ter medo. Mas eu posso confiar nas agências, Luiz? Sim, o que acontece? Essas agências, elas são independentes, tá? Nós temos várias agências no mundo. Algumas, logicamente, são mais confiáveis do que as outras. Eu poderia dizer que as agências dos países envolvidos, da Europa, Estados Unidos, Canadá, aqui na América do Sul, né, nós temos agência no Brasil, nós temos na Argentina, no Chile. Então, os países mais envolvidos, essas agências são confiáveis. Como é que você entra numa agência dessa, né? Quem é que dá a palavra lá se vai ser liberada ou não? Primeira coisa, as pessoas. Vamos falar aqui da nossa Anvisa, né? A pessoa entra na Anvisa por concurso público, tá? Então, ela precisa ter um concurso público de prova teórica e prova de títulos, né? Então, não entra qualquer um. Então, a pessoa tem que ter um currículo, tem que ter um título, tem que ser doutor, tem que ter todas umas prerrogativas, tem que ter trabalho na área. Então, não é a Bangu, entra qualquer um, não é o presidente que indica, que deixa de indicar, entendeu? Ele pode até escolher dentro daquele grupo quem vai ser o presidente, tá? Mas a pessoa, para entrar na Anvisa, não é por indicação política, ela entra por concurso público. E esse concurso é extremamente difícil e seleciona exatamente as melhores pessoas para participar desse grupo. Então, as pessoas que estão lá na Anvisa são pessoas que entraram lá para o concurso público difícil e tiveram que fazer várias provas. No início do governo atual, nós ficamos um pouco receosos, né? Até porque o presidente da Anvisa, logo no início, começou a ir em manifestações, sem máscara, e isso gerou um certo desconforto e desconfiança. E depois ele pediu desculpas, ele voltou atrás, e ele fez totalmente uma cisão com o governo federal, né? Vocês podem observar que ele não segue mais as orientações, ele não participa de mais nenhuma manifestação, e ele está mantendo firmemente ali as orientações e determinações da equipe da Anvisa em relação às vacinas, seguindo aí as melhores agências mundiais, que são dos Estados Unidos, da América do Norte e da Europa. Tá? Então, assim, podemos confiar porque as pessoas que estão ali, elas entraram por mérito, né? E com prova difícil, e foram selecionados entre os melhores. Tá? Isso é tão importante, né, Luiz? Que a gente resgate a credibilidade da nossa agência Anvisa, porque no dia 16 de dezembro, a nossa Anvisa aprovou a vacinação para crianças de 5 a 11 anos com a vacina Pfizer, que não é a mesma que é aplicada em adultos, né? É uma vacina que tem 1/3 de dose, e a nossa Anvisa, com esses qualificadores todos que você nos traz, Luiz, você que conhece bem e que lida sempre com a lógica da ciência, você na Fiocruz, e aí você mostra para gente que ali estão também os melhores quadros, as melhores cabeças, né,
da nossa ciência, da nossa inteligência, e eles aprovaram a nossa vacina e houve essa demora toda. E essas especulações que você estava falando, né, sobre esses medos que estão sendo provocados nos nossas mães e os nossos pais. Porque uma mãe e um pai, eles admitem o seguinte: eu posso tomar, mas na hora de fazer no meu filho eu não quero nenhum risco. E a gente sabe realmente que as duas vacinas aprovadas são muito seguras, né? Eu estava lendo que são 7 milhões de vacinados, em 7 milhões de vacinados nos Estados Unidos, a gente teve 7 casos de miocardite, todos eles tratados com anti-inflamatório e sem nenhum óbito. Então, na verdade, a gente não teve, até o momento, nenhum óbito registrado que possa ser considerado como relacionado à vacina. Um evento adverso grave da vacina. Isso é verdade, Luiz? Nenhum óbito relacionado à vacina? Nesse estudo, na verdade, são 7 milhões e 400 mil crianças da faixa etária aí de 5 até 19 anos foram acompanhados e não houve nenhum caso de óbito nesse grupo relacionado à vacina. Em relação à miocardite, que foi uma dúvida que surgiu logo no início, após a aprovação, que isso começou a rodar nas redes sociais, né? Ocorreram nesse grupo de 7 milhões e 400 mil crianças vacinadas, nos Estados Unidos, tá? Ocorreram 8 casos de miocardite após a vacinação. Nenhum caso de miocardite, que daria mais ou menos um caso para 1 milhão De de pessoas, né? crianças vacinadas, né? Que é uma quantidade assim, muito desprezível, muito pequena. Mas nenhum caso de miocardite foi um caso grave. Algumas crianças internaram, precisaram internar, mas todas evoluíram de forma favorável. Nenhuma foi a óbito, todas foram tratadas com anti-inflamatórios, com tratamento conservador, e todas as 8 crianças que apresentaram miocardite se recuperaram. Então, não tem nenhuma associação de morte com miocardite causada pela vacina. Lembrando que a miocardite é um efeito adverso raríssimo, né? Uhum. É 1 em 1 milhão, ou seja, é muito pouco. E quem teve miocardite não apresentou óbito, respondeu a tratamentos com anti-inflamatórios comuns, como nós conhecemos, tá? Em relação... Existe um outro estudo, inclusive, do FDA americano, que eles têm dados de 30 milhões de pessoas, se não me engano, são 33 milhões, se não me engano, de pessoas, de crianças e adolescentes vacinados, inclusive dados de outros países, eles têm um banco de dados enorme, e eles foram investigar morte após vacinação em mais de 30 milhões de crianças e adolescentes, tá? Eles observaram, após a vacina, 32 casos de óbito nesse grupo de 33 milhões. E aí eles foram investigar as causas de óbito, né? Esse estudo ainda não está fechado. Eles conseguiram identificar, rastrear, né, 22 óbitos após a vacina. E nenhum dos óbitos houve correlação com a vacina. As causas de morte após a vacina foram relacionadas a outros problemas, por exemplo, suicídio, né, acidente de trânsito, crianças que já tinham doenças graves de base, que não tinha nenhuma relação com a Covid, nem com a vacina, né? Então, em 22, eles já fecharam e nenhuma dessas pessoas, dessas crianças, morreram de complicações da vacina, e sim de outras causas não relacionadas à vacina. Falta ainda concluir esse estudo, são mais 10 casos de óbito após a vacina, que eles ainda estão pesquisando, mas deve ir mais ou menos na mesma linha, visto que esses casos de complicação com miocardite, não houve nenhum caso de óbito. Tá?
tá? Então, uma coisa que eu gostaria de lembrar, né, é que uma das complicações da COVID, além É a miocardite. é a miocardite, sim. Então, uma das complicações da COVID, da doença, né, não da vacina, né, da doença COVID, além dessa síndrome respiratória aguda grave, é a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que lembra ali uma síndrome de Kawasaki. O que é essa síndrome inflamatória multissistêmica, né? Você tem um quadro de agravamento da COVID que complica vários órgãos do organismo humano. Então, você pode ter complicações neurológicas, gastrointestinais, né, diarreia, vômito. Você pode ter miocardite associada a esse quadro. Você pode ter lesões cutâneas na pele, né? E depois desse quadro, você tem uma letalidade de 6% nessa complicação, nessa síndrome inflamatória. Aqui no Brasil, nós tivemos 1.500 casos de síndrome inflamatória e 86 óbitos. Foi mais ou menos 6% de mortes. É Então, muito assim, alto, né, Luiz? é alto. A síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, né? Que tem a sigla SINP, né? Então, é uma complicação que você também evita fazendo vacina. Por que você vai correr o risco de seu filho fazer COVID, internar e ainda evoluir com um quadro desse de síndrome inflamatória generalizada e ainda podendo correr risco de vir a óbito ou ficar com alguma sequela cardíaca, miocardite, alguma complicação. Então, assim, a miocardite ela é 20 vezes mais frequente em quem tem Covid do que em quem toma vacina. Então, se a pessoa não toma vacina com medo da miocardite, que no caso da vacina seria benigna, como a gente acabou de falar aqui, no caso da Covid é uma miocardite maligna, e essa sim pode levar à morte. Né? Então, mais um aí motivo para você levar seu filho para vacinar. Né? Agora, Luiz, então a gente está claro, acho que para mim ficou muito claro com a tua fala, que de fato a vacina protege as crianças. Sim, Quer com dizer, certeza. protege contra a doença grave e que as nossas crianças podem realmente fazer a doença grave. É um número menor, mas que ninguém sabe quem vai ser essa criança. Pode ser o nosso filho, pode ser o filho da mamãezinha que está ouvindo agora. Então, quando ela vacina o filho dela, ela de fato está protegendo essa criança. Agora, também tem um aspecto que é a proteção coletiva, né, Luiz? Quer dizer, as crianças, se elas podem ser assintomáticas, elas podem manter a cadeia de transmissão da doença e isso voltar à casa das pessoas, né? Mesmo que a criança não agrave, mas ela pode chegar em casa, contaminar o vovô, contaminar a vovó, e que pode morrer o vovô e a vovó, né? Então, na verdade, a vacina, você claramente deixou isso para a gente aqui exposto, que ela vai proteger a vida das nossas crianças, mas ela também protege a sociedade, não é, Luiz? Ela protege as famílias. Você pode comentar um pouco sobre isso, Luiz? É exatamente nesse momento que eu ia falar sobre isso, né? Então, o que acontece? Nós estamos agora na iminência do retorno às aulas, né? Que deve Uhum. começar agora, nesse mês agora de fevereiro. Algumas crianças já estão até voltando, em alguns colégios particulares, os públicos vai demorar mais aí uma semana ou duas para iniciar, mas nós estamos aí no período de retorno às aulas, e a gente sabe que o contato dessas crianças na escola ele é bastante grande, né? Então, uma criança infectada ela pode transmitir para as outras crianças dentro do ambiente escolar e pode vir para casa e contaminar um adulto, até mesmo uma pessoa idosa mais debilitada. Nós sabemos que essas pessoas, a maioria das pessoas idosas no Brasil, elas já estão vacinadas com as 3 doses, inclusive. Grande parte dos idosos do Brasil já estão vacinados, né? Mas, mesmo assim, isso não impede desse idoso pegar a Covid e pode ser que um ou outro ainda faça uma forma grave, porque nós sabemos que a vacina não é 100% de eficácia, né?
ela tem uma cobertura ali de 90%, 92% para formas graves, né? Mas nós temos aí mais ou menos 5 a 8% de casos onde você pode ter forma grave em pessoas idosas. Então, vacinando as crianças, você vai proteger as crianças e vai proteger os adultos e avós e tios e pais que têm contato com essa criança diariamente. Então, a criança, ela realmente ela faz uma forma mais leve, ela complica menos, né? Mas ela transmite igual ao adulto. Isso é uma coisa importante que a gente precisa saber. Ela transmite tanto quanto o adulto. Então, a transmissão ela é semelhante, né? E muitas vezes ela pode estar com uma forma leve e transmitir para um adulto e esse adulto fazer uma forma grave. Então, nesse momento de retorno às escolas, né, que nós tivemos aí mais ou menos 2 anos, onde muitas crianças ficaram afastadas ou ficaram tendo aulas remotas, né, pelo computador, né, elas vão voltar agora ao convívio escolar e, uma vez vacinadas, elas têm menor risco de pegar essa doença e de transmitir essa doença para os adultos. Mesmo que elas peguem a Covid vacinada, isso é outro detalhe importante, né? A carga viral de uma pessoa vacinada ela é muito inferior à carga viral de uma pessoa não vacinada. Então, aquilo que a gente fala, não impede de pegar, realmente não impede de pegar, né? Em um grupo até impede, né? Nós temos a eficácia, por exemplo, da AstraZeneca, ela é de 82% para não pegar, né? Para não fazer forma nenhuma, né? Se você tiver as 2 doses da AstraZeneca, né? Com essa Ômicron, lógico que precisa das 3 doses, né? A cobertura ela cai um pouco, mas mesmo assim um grupo considerável não vai pegar. E aqueles que pegam, eles fazem uma carga viral mais baixa, tá? Mas elas continuam transmitindo, mesmo com a carga viral mais baixa, elas ainda podem transmitir. Logicamente que ela vai transmitir menos, né? Sendo vacinada, né? Mas se ela tiver vacinada, a chance de transmissão ela também diminui, tá? Então é importante levar os filhos para vacinar. É extremamente seguro. Nenhum óbito foi relatado até o momento relacionado à vacinação em nenhuma parte do mundo, nesse grupo etário. Tá? As complicações são extremamente leves, elas geralmente dão uma dorzinha no braço, você pode ter no dia seguinte, você pode ter até um pouquinho de febre e ficar um pouco amuadinha criança, mas isso dura 2 ou 3 dias no máximo e a criança se recupera. Isso quando tem manifestação após a vacina, né? Que a maioria das crianças não apresentam nada. Elas estão vacinadas, isso já tem estudos dos Estados Unidos, de locais onde já está mais adiantado esse processo de vacina, já com as 2 doses, onde os efeitos adversos são muito poucos e observados nesse grupo e normalmente benignos, né? A gente não vê nenhuma complicação mais grave nessas crianças. Pois é, Luiz, você sabe que você tocou aí numa questão que eu tenho escutado muito aqui na nossa cidade, infelizmente, é que desqualificando as vacinas do ponto de vista geral, dizendo que as pessoas vacinadas estão se contaminando. Então a vacina é uma porcaria, porque se eu me contamino mesmo vacinado, ela é uma porcaria. E você então registra isso, eu queria que você reforçasse, de que, na verdade, o que a gente está vendo hoje, aí saindo um pouco da esfera das crianças, mas eu vi agora ali uma notícia, por exemplo, que no hospital Ronaldo Gazola, aí no Rio de Janeiro, que é o de referência no tratamento da Covid, que mais de 93% dos pacientes em UTI são pacientes não vacinados ou com a vacinação incompleta. Então, que na verdade, mesmo que as pessoas possam fazer uma doença leve, possam se contaminar, a vacina continua protegendo, não é, Luiz? Então, essa história de que a vacina não serve para nada, e aí voltam a falar de hidroxicloroquina assustadoramente, a gente escuta
um secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde falar que a hidroxicloroquina é mais segura e melhor do que as vacinas. Isso é de explodir a alma brasileira, de indignação de ouvir isso de uma autoridade sanitária. Então, se você pudesse falar um pouco sobre isso, para mostrar para as pessoas que a vacina é boa, que a vacina protege, que mesmo que você adoeça, mas a tua tendência vacinado com as 3 doses é evoluir melhor e evoluir com benignidade. É verdade isso, Luiz? Exatamente. É muito simples o raciocínio, né? É só a gente pegar os dados aí de um ano atrás, né? Onde nós tínhamos bem menos da metade das transmissões que nós estamos tendo agora, e o número de mortes e internados que nós estamos tendo agora, que nós estamos batendo aí na casa aí de quase 200 mil casos por dia aqui no Brasil, né? Uhum. E você vê que o número de mortes não acompanhou, né? Por que Não não acompanhou. acompanhou o número de mortes, né? Nós chegamos no ano passado a ter 4 mil mortes, mais de 3 mil mortes por dia, né? E nós estamos aí com uma taxa aí de quase 10 vezes menor do que essa, né? Então, Uhum. vocês veem que por que essa taxa está baixa? Por que a taxa de mortes ela não acompanhou o número de casos que está explodindo? Exatamente porque as pessoas estão vacinadas. Então, a vacina ela dá proteção. E é um engano achar que a Ômicron é mais levezinha do que as outras. Não é. Ela é igual às outras, ela mata também, mas quem é que está morrendo? Quem é que está internando na UTI? Principalmente as pessoas que não são vacinadas ou que têm um esquema vacinal incompleto, né? Então, é essas pessoas que estão sendo internadas, né? E outro detalhe que nós tivemos, já que é hoje sobre a vacina infantil, nós estamos vendo aí UTIs pediátricas lotadas. Lotadas, né, Luiz? Lotadas Uhum. em várias cidades, em Belo Horizonte, no Distrito Federal, em Brasília. Nós estamos tendo aí UTIs pediátricas lotadas. Por que estão lotadas? Porque exatamente o grupo infantil é o grupo que não foi vacinado, né? Então, Uhum. essa gravidade acaba transferindo aí para esse grupo infantil e também para aquelas pessoas que não tomaram a vacina, não sei exatamente por quê, né? E ou não completaram o esquema vacinal. Não serve para nada. Mentira, né? Lógico que a Uhum. vacina serve, é só você ver o número de mortes comparado ao número de casos. Você vê que o número de casos está altíssimo, nunca esteve tão alto, e o número de mortes não acompanhou. Por que ele não acompanhou? Exatamente por causa da proteção que a vacina causa, né? E as pessoas que estão pegando, estão vacinadas, inclusive na minha própria família, em amigos conhecidos meus, que pegaram a Covid e fizeram formas leves, né? Nem precisaram sair de casa para procurar médico, fizeram um tratamento em casa com sintomáticos, né? Com remédio para febre, hidratação, repouso, e se recuperaram rapidamente. Então, a gente vê que a vacina realmente ela está diminuindo aquilo que ela se propõe a fazer. Qual é o principal objetivo da vacina da Covid? Não é, ninguém vai pegar, não é isso, tá? O principal objetivo da vacina é reduzir internações, complicações e mortes. E isso a Uhum. vacina está cumprindo, está entregando aquilo que ela promete, né? E, Luiz, você acredita que a gente está caminhando para o fim da pandemia? Ou essa história de que alguns epidemiologistas têm falado, fugindo um pouquinho da questão só infantil, só para a gente entender e te explorar um pouquinho mais com tua sabedoria e os teus conhecimentos. O que a gente vem observando é que essa doença pode ser que o número de casos baixe, né, com a passagem dessa Ômicron, né, daqui a pouco começa a reduzir, né, mas nós temos alguns pontos aí que precisam ser discutidos ou melhor estudados e observados. A primeira coisa que eu coloco é que existem vários países do mundo que têm ainda uma cobertura vacinal baixíssima. Eu estou Baixíssima, né? falando de África e Oriente Médio, principalmente, tá?
que são as regiões mais pobres do mundo, né? É a África subsaariana, né, que fica mais o centro-sul da África, onde nós temos cobertura vacinais aí que não chega a 10% da população. 6%, E o né? Oriente Médio, a gente pode ver até o Afeganistão, esses países que vivem em guerra, em conflito, eles têm cobertura vacinal muito baixa. Então, onde tem muita transmissão, você corre o risco de ter novas mutações, variantes, né, do vírus aparecendo. Isso é o primeiro detalhe. Nada impede que apareça aí uma nova variante, né, também altamente transmissível, né? Teve um estudo que saiu agora, publicado recentemente, uma comunicação dizendo que está tendo já uma variante na Dinamarca, né? Isso, eu li sobre A isso. Ômicron. É uma variante da Ômicron que está sendo Mais transmitida, transmissível, ela né? é 33% mais transmissível do que a própria Ômicron. Né? Então, isso vai continuar acontecendo. Então, enquanto a nossa cobertura vacinal mundial, por que eu falo mundial? Não adianta você vacinar só os países ricos e deixar os pobres para trás, porque as pessoas circulam, né? Veja como essa doença se espalhou tão rapidamente, né? E essa última variante, então, nem se fala. Ela, em coisa de um mês, ela varreu o mundo, né? E chegou aqui na América do Sul e está fazendo esse estrago todo aqui no Brasil. Então, assim, as pessoas circulam. Então, enquanto tiver gente que não está ainda imunizada, que não tem ainda uma cobertura, povos, né, países que ainda não têm uma cobertura vacinal, novas variantes vão surgir. Pode ser que o número de casos comece a arrefecer daqui para frente, e há uma possibilidade da doença, que é isso que os epidemiologistas estão apostando mais, né? Que é da possibilidade dessa doença virar endêmica, né? Virar uma endemia. Ou seja, você ter sempre um número de casos constantemente, não tão alto, mas sempre ali um número de casos, pelo menos durante aí um período aí, talvez de 1, 2 anos, né? Até você ter uma cobertura vacinal maior e o próprio vírus ir se exaurindo, né? E desaparecendo aos poucos, tá? Mas pode ser que ela se torne uma doença endêmica. Então, assim, a epidemia está acabando? Provavelmente não vai acabar agora, ainda vai demorar um tempo, e a gente tem que torcer para que não apareça novas variantes tão transmissíveis quanto essa. Luiz, eu acho que a gente está finalizando o nosso tempo, e aí e acho que a tua mensagem ela é muito importante pelo peso da tua fala, pela tua vida, pelo lugar que você ocupa de pesquisa, de sempre estar atualizado, sempre ligado ao que existe melhor na ciência. E a gente aqui do Fórum é sempre muito grato à tua presença, porque você sempre enriquece muito o debate com muita informação qualificada. Eu digo para você assim, com todo carinho, é fácil acreditar em você, tá? É fácil acreditar na tua fala, pela tua segurança, pela tua credibilidade. E isso que aqui no Fórum a gente quer passar para os pais e mães, mães e pais. Acreditem, vacinar os seus filhos é o melhor para eles e o melhor para suas famílias e para suas comunidades e para suas escolas, como você disse. Então, a gente espera muito ter contribuído hoje com conteúdo honesto, conteúdo descontaminado de política, porque a tua fala é a fala de um homem que estuda a ciência, e você não fala de. As questões políticas, quando se fala de vacina, elas são secundárias. Quando se fala de doença, de saúde pública, elas são secundárias. A questão é esse enfrentamento. Toda pessoa de bem, toda pessoa comprometida com o bem-estar das pessoas do Brasil, ela vai estar preocupada em proteger os seus filhos e proteger as suas comunidades. Então, eu queria que você finalizasse aí dando uma mensagem aos pais e mães que aqui de Nova Friburgo,
que estão assistindo, eu tenho certeza que estão guardando no coração a tua fala, e que a gente quer que isso produza o efeito e que as nossas unidades de saúde se encham de crianças de 5 a 11 anos para se vacinar, que esse é o nosso desejo. Com tudo isso que a gente está aqui hoje promovendo, é de provocar esse sentimento, de vacinar os seus filhos, e a gente vê as unidades cheias, mas principalmente o município tem que ter vacina, que é isso que a gente está cobrando também. Então, se você pudesse finalizar fazendo essa mensagem às nossas mães e pais sobre a vacinação de seus filhos. É, eu agradeço. Eu só queria colocar mais uma coisinha, né, que a gente chegou a Claro, falar Luiz. lá no início, né, aquela questão da esterilidade, né? É, Tem uma fake news dizendo que a vacina, que a criança da vai ficar Pfizer, né? estéril, né? Principalmente a Pfizer, por causa do RNA e tá. Então, eu só queria colocar para as pessoas que não são da área científica, muito menos da área de infectologia e que estuda esses assuntos, o RNA mensageiro ele só age nas células de defesa. Então, eles Isso. não agem no testículo, no ovário, então esqueça isso, entendeu? Ele vai agir somente nos linfócitos, que são células brancas, glóbulos brancos, que vão produzir anticorpos contra a Covid. Então, esquece isso, que o RNA mensageiro vai interferir em outras células do organismo, que isso é uma mentira. Isso não tem menor cabimento, entendeu? É uma coisa que estapafúrdia, né? E a outra questão que eu já vi também às vezes colocar, sobre, voltando àquela história do experimental, porque o estudo ainda vai continuar depois. Sim, o estudo de remédios e vacina não acaba nunca. Não Eu não acaba sei se nunca. vocês já observaram que a bula do remédio, não sei quem toma remédio contínuo, vocês podem ver que a bula vai aumentando ano a ano. Por que a bula do remédio vai aumentando? Porque às vezes aparece um efeito colateral lá na Cochichina, no Japão, lá na Rússia, e eles têm que colocar ali, entendeu? Tem que descrever tudo, né? E a observação ela vai continuar durante anos aí, entendeu? Dipirona, Novalgina, né, que é um remédio muito antigo, ele é observado até hoje. Ele já tem Isso. mais de 40 anos de uso, né? E é um remédio que é observado até hoje, os efeitos colaterais. Então, isso é uma bobagem, porque isso aí ocorre para todos os medicamentos. E isso é bom para a gente, né, Luiz? Sim, porque Isso é isso muito bom, porque se você você está tem um observando, sentinela. acompanhando, A claro, partir do você tem alguém te protegendo, né? se protegendo, observando para ver, né? Então, isso é uma medida de precaução, né? É uma Exato. medida de vigilância que existe para todos os remédios que estão no mercado. Até o aspirina que você toma, Novalgina, o Tilenol, né? Esses Isso. remédios eles têm observação o tempo todo, né? Toda hora eles são observados, eles são pesquisados para ver se está apresentando algum problema. Então, isso é uma bobagem, porque isso vale para todos os remédios e vacinas e tudo, né? E aí, fortalecendo aí a fala aí do doutor Alexandre, eu queria colocar para vocês que vocês devem levar seus filhos para vacinar, é muito seguro, os efeitos colaterais são mínimos, não há nenhum caso de morte, não há nenhum caso de complicação grave relacionado à vacinação, e você vai estar protegendo seu filho de complicações, protegendo seu filho de internação e, quiçá, até de evoluir mal e vir a falecer por causa da Covid. Eu queria saber como é que fica a cabeça de um pai ou de uma mãe que recusou a vacina, seu filho pegou a Perto do Covid seu e filho. morreu de Covid. Eu acho que esse pai e Deus me essa mãe livre. não vão se perdoar para o resto Nunca. da vida, entendeu? Então, leve seu filho para vacinar, você vai estar protegendo seu filho e protegendo também outras pessoas da sua família, seus pais, seus avós. Então, é muito importante que todos aderem a essa vacina. A variante Omicron está aí, é muito transmissível, e quanto maior o número de pessoas vacinadas, mais rapidamente a gente vai se livrar dessa doença. Eu queria agradecer, dar boa noite a todos e que todos realmente possam
se vacinar e correr atrás de informações adequadas e informações confiáveis sobre a doença, sobre a vacina, e não fiquem nessas redes sociais, nesses WhatsApps, essas coisas que ficam passando essas mensagens mentirosas, porque nada disso tem respaldo científico. Tá? Então, Luiz, muito obrigado mais uma vez. Espero que a gente tenha mais oportunidades de ter esse prazer de conversar com você. E essa é a finalidade do fórum, né, Luiz? É oferecer à sociedade de Nova Friburgo a melhor informação que a gente puder, que as pessoas possam julgar melhor as suas posições, as suas opiniões, e que nada melhor do que confiar na ciência, confiar naquilo que está sendo feito com tanta seriedade. Muito obrigado a todos e obrigado, Luiz, mais uma vez. Um beijo no coração aí e espero que a gente esteja juntos logo. Um abraço a todos. Um Vacine abraço seus e boa filhos. noite a todos.